Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Eu sei como estão vocês aí? Tudo bem? Estou agora entrando mais uma vez em uma transmissão, porque aquele dia não foi possível eu terminar a transmissão porque chegou visita na minha casa e eu tive que encerrar a transmissão motivo às visitas. E hoje, nesse final de semana, domingo, aí eu resolvi fazer agora mais uma transmissão para completar, né, aquele dia que eu não pude fazer por causa das visitas que chegou em casa. Em primeiro lugar, o meu boa noite a todos vocês aí e pedindo a Deus conforto para confortar todos os corações dos meus amigos, minhas amigas aí em todo o Brasil. Aqui eu quero me identificar como José Antônio Luiz de Souza, o popular Zé da Piada. E eu estou entrando agora nessa live agora para falar com vocês a respeito dos acontecimentos que vem acontecendo na vida do ser humano. E não é novidade, porque o que nós mais vemos em nossas vidas nos dias atuais muitas notícias, notícia desagradável, em tudo, né? As notícias hoje que nós vemos é só notícia desagradável. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo em que vivemos e temos que estar preparados para receber os impactos das dificuldades que sobrevêm em nossas vidas. Nessa oportunidade eu quero dar o meu boa noite todo especial para todos vocês aí, meus amigos aí da mídia aí, do Kawaii, do Facebook, os meus amigos aí também do TikTok aí, um abração para todos vocês que me curtem aí. Quero pedir vocês uma forcinha também para bater o dedo aqui nessa live aqui, curtir, tá? Porque eu gosto muito de vocês, tá? Apesar de que eu quero falar para vocês que eu não sou bonito, tá? Não sou bonito, eu sou igual Jesus, tá? A palavra diz que quando Jesus andou lá nas águas do mar, os seus discípulos de longe falou com ele: aquilo é um fantasma? Comparou Jesus como um fantasma. Jesus falou para eles: eu não sou bonito, eu não tenho beleza e nem formosura. Então, assim, do mesmo jeito, sou eu, tá? Eu sou o Zé da Piada, eu não sou bonito, não tenho beleza, não tenho formosura. O que eu tenho é muito amor para dar a todo aquele que vive e reina nesse mundo em que vivemos. Eu quero dizer para você nesse momento que eu entrei falando dizendo que só vemos falar notícia desagradável, tá? Mas não vamos nos assustar não, tá? Estou falando de uma maneira espiritual, porque eu comecei na minha live anterior dizendo que nós estamos passando dias difíceis, dias tenebrosos, dias de dificuldade em toda a terra, dizendo que tudo é cúmplice do passado. No passado também foi dias difíceis, dias de dificuldade em todo aquele que vive nesse planeta que Deus o criou. Então, em primeiro lugar, meus amigos e amigas, aqueles que foram para a igreja, seja bem-vindo, e aqueles também que não foram para a igreja, que esteja na graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estou falando espiritual, que naquela live eu falei que eu falo de três maneiras, tá? Espiritual, carnal e material. É isso que nós temos que viver. Espiritual, carnal
material, tá? Jesus, ele deixou para nós escrito assim, que quando nós orarmos, nós temos que orar e vigiar, tá? Mas hoje tem gente que está orando e não está vigiando, tá? Tem muita gente que está orando e não está vigiando. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que se dizem evangelho, tá? Tem pessoas que se diz crente, estão orando, mas não estão vigiando. Estão orando, mas estão tropeçando aqui, ali, aqui e acolá e aqui, como diz o velho ditado desse português. Então aqui eu quero ser identificado com José Antônio Luiz de Souza, o Zé da Piada, a conselheiro de todo aquele que está errante nesse mundo em que vivemos. Por que eu sou conselheiro? Sou conselheiro porque eu não sou de hoje. Eu sou de 1957. Não é hoje, né? Tem alguma coisa para contar para vocês. Coisa é essa que todos já começaram a ouvir desse amigo de vocês, o Zé da Piada. Eu falei para vocês naquele dia que eu estava entrando numa área, contando a história da minha vida, falando sobre a educação de filhos, né? Na época antepassada em que eu nasci. O quanto daquela época para cá mudaram bastante, né? As educações agora. Pai e mãe não estão educando mais os seus filhos, quem está educando agora é as professoras, né? Através dos confortos dos governos que está pagando, né? Que está pagando as professoras, colégios aí para os estudantes estudar, né? E eu falei aquele dia a respeito da época da palmatória. Vocês viram que eu falei sobre a palmatória da época em que vivi, que cada uma família tinha uma palmatória, assim, na parede pregada. A palmatória ela é bastante conhecida, né? Você sabe que ela é uma bichinha redondinha, né? Assim, ela é redonda. E aqui tem um cabinho embaixo que puxa, né? Por aqui, ó. Tinha que ter uma tábua, né? Uma tabinha redondinha, tinha um cabinho de pegar assim, ó. E você sabe como o pai educava o filho? Abria a mão, batia na palmatória. Assim, educava o seu filho. E eu sou de uma época que o filho tinha que ajoelhar e tomar benção ao pai, meu filho. E ali, quando chegava um estranho na sua casa, o filho tinha que baixar o faixe, tinha que ficar num lugar separado e as pessoas idosas conversavam ali a sua história e nenhum filho chegaria perto, porque se ele chegasse perto, quando aquela família, aquele visitante saía, ó, a lambada comia, meu filho, hoje é diferente. Hoje chega uma pessoa na casa, nossa, é o nosso filho quem preferiram, vem aqui, não sei mais sabe. Vai, que é mole. Aqui o Zé da Piada, conselheiro de todos os problemas. Com problema difícil acontece. Aí o rapaz me mandou uma mensagem falando por que eu não coloco óculos. Coloco óculos quando eu me sinto à vontade, né, amigo? Porque nas mídias aí com óculos fica meio diferente, né? Quer ver quando a gente fica diferente? Ó o quanto, ó. Fica diferente, né? Fica diferente. E às vezes a pessoa chega assim, arruma, mas ainda falta coisa, tá? A vida nossa é assim. A vida nossa, quando você vai fazer uma compra no mercado, você faz um comprão. Você compra 1.000, você compra 2, você compra 3, você compra 4, você compra 5, compra 10.000, ou você coloca na sua casa, mas sempre continua faltando uma coisa. Aí eu sou o Zé da Piada, conselheiro de toda a humanidade. Falando piada, eu faço a minha propaganda comercial na loja, em todo lugar do Brasil, é só me chamar, eu vou. E isso aí o rapaz falou que ia fazer um contrato com o Zé da Piada para fazer o comercial, mas aí eu vou ser agarrado só num lugar.
E eu quero ficar livre, porque eu fico no livre, faço comercial de uma loja, faço comercial de outra loja. E aí o Zé da Piada vive muito bem. Bom, eu estou falando a respeito de criação. Hoje é diferente, né? O Zé da Piada, eu que vos falo com vocês, o meu pai e minha mãe educavam dessa maneira naquela época. E naquela época os pais também educavam, era assim, tá? Através da palmatória. E o pai da gente, ele veio também. Quando enfesava, pegava o cinto de correr, assim, o cinto de correr de gado, tá? E matava o gado e tirava aquela correona bruta. E aí ficava espendurado também na parede, no lugar da palmatória. Aí o Zé da Piada foi bem criado, tá? E naquela época os pais sabiam criar, tá? Os pais criavam e não tinha, assim, justiça para corrigir, né? A justiça era do próprio pai. Eu me lembro que de uma certa feita, por causa de desobediência, eu desobedeci ao meu pai de uma família, ele passou vergonha. E qualquer coisinha faz vergonha no pai da gente. Já estava chegando umas 18 horas. Aí meu pai saiu assim, muito assim, acanhado, porque eu desobedeci no meio de uma população ali, aquele povo humilde, né? Aí ele saiu um pouco meio contrariado comigo, porque aquele pessoal me apoiou ali uns 15 dias e eu tinha acostumado e não queria sair de lá. Mas os pais naquela época mandavam na gente e falavam, não, meu filho vai hoje. Aí eu desobedeci. Aí um pessoal daquele tinha dado uma caixa de papelão para o meu pai. Ele me deu aquela caixa de papelão, peguei a caixa de papelão, contrariado. Mas o pessoal que já tinha acostumado comigo ali, eu ouvi uma voz falar assim, joga a caixa no chão. Joguei aquela caixa de sapato no chão. Aí meu pai viu o sangue naquela hora e ficou calado. Aí naquela época não tinha energia, não tinha nada, eu peguei aquela caixa e meu pai saiu tocando eu na frente. Mas por aqui, chegou em casa, quando chegou em casa, ele cochichou no ouvido da minha mãe. Tá? Aí cheguei, aí eu com sono, fui dormir, o meu pai jantou, conversou com minha mãe lá no fogão a lenha naquela época, humilde. E antepassado, na minha época, o povo era muito humilde, simplesinha, tá? De uma caminha de vara, ali tinha uma esteira, tinha o Zé da Piada, almoçava até com couro de vaca, tá? Aí tinha vezes que colocava um couro por baixo, e embrulhava com outro na época de frio, e não passava frio não. Aquela época era muito castigante. Aí meu pai não se contentou, pegou uma correia e foi lá na minha cama e corou batendo nele, porque eu fiz passar vergonha, tá? O filho desobediente no passado ele se lascava, tá? Aí o que aconteceu? Fui, quando ele achou que não estava bom, que ele estava batendo por cima da coberta, ele puxou a coberta e bateu no meu corpo. Aí eu só via a piratada cantar. Piratada cantar. E aí ele falava que a perdida é as que caía do chão. Falei, sai fora. Ai, nunca mais obedeci meu pai. Naquela época é diferente, tá? O pai batia, largava e depois a mãe pegava também na mesma hora. E no carro era feio. Mas hoje, meu filho, o bicho pegou, tá? Hoje o bicho pegou. Falando da a palmatória tinha que estar assim, pendurada, era nas escolas. A professora olhava assim, na hora que um aluno desobedecia, falava, ó, mostrava para ele, o aluno baixou faixa. Hoje é diferente, quem está com a palmatória é os alunos. Hoje quem está com a palmatória é os alunos, mas por quê? A lei mudou, meu filho. Hoje, no dia em que vivemos, acabou a lei da palmatória, agora já era, tá? Ninguém tem mais palmatória, agora quem manda, agora é a lei. E a lei castiga os pais. Os alunos lá na escola pintam e borda, uma tapa na professora e bate com os colegas e aquele brigueiro doido, na hora do recreio, ninguém entende mais ninguém. As professoras com
coitada, ela está sofrendo. Eu, como Zé da Piada conselheiro, eu estou falando agora nessa live, agora que as professoras estão sofrendo e elas merecem ganhar. Muito bem, tá bom, governo? Um apelozinho para você. Vamos valorizar a nossa professora, porque elas são machucadas, porque hoje é aluno que quer mandar nas professoras, não são as professoras que querem mandar nos alunos. Porque não tem direito, porque se ela tocar num aluno, tá? Ela é discriminada e é até expulsa da escola. Mas a lei da palmatória mudou, meu filho. Quem é a professora hoje para olhar na parede, pegar a palmatória e mostrar para o aluno? Ele chega lá no conselho tutelar e fala lá no conselho: a minha professora apontou uma palmatória para mim. Mas vai saber o que ele aprontou, né? Vai saber o que ele aprontou. E vai por aí, vai a lei, vem, está esbagaçando com o Brasil, tá? Bagaçando com o Brasil, porque o pai hoje não manda no filho, é o filho que manda no pai, quer gritar mais alto, lá nas alturas, tá? O pai tem que baixar, é igual uma galinha na hora que o galo canta, tá? Aqui é da piada, onde é que chega tem, eu começo falando na e virando piada, tá? Mas eu estou falando é sério, o caso tá para lá do Bagdá, como tem o ditado. Aí, meus amigos e amigas, nós não temos direito mais de cuidar dos nossos filhos porque eles vão para a escola, né? Na rua brigam um com o outro, porque não tem a educação mais dentro do seu lar. Quando chega lá na escola, a professora dá um psiu, ele já se levanta cada cadeira em tempo de voar na sua professora. Não respeita mais porque acabou a lei da palmatória. Aluno não, a professora não manda mais no aluno. Quem manda na professora é o aluno e a lei. Porque se a professora educar um aluno na escola, ela será expulsa. Aí estou falando aqui, valorizando a nossa professora em todo o Brasil, que inclusive professoras, manda um presente pro Zé da Piada, que estou elogiando vocês, tá? Vocês merecem o apoio do Zé da Piada. Vocês merecem o apoio de todos os governantes, tá, beleza? Porque vocês são sofredora, professora. Porque eu não quero ser professor de maneira nenhuma. É duas coisas que o Zé da Piada não quer ser: professor, doutor e autoridade de polícia. Porque são as classes que estão mais sofrendo no Brasil. Professora, doutor e polícia, né? Polícia, quando eu falo, é vários graus de polícia, tá? Então, todos sofrendo nesse mundo. Mas porque essa humanidade cresceu e uniu só os cabelos, igual o cabelo da doida. No passado não era menos, né? 70 anos atrás, 100 anos atrás, o povo era mais humilde, não tinha luz elétrica, não tinha esses telefones que tem hoje, né? Era difícil. Tudo era através de perumbano, tudo era difícil de ouro, né? E agora ficou difícil essas coisas, agora ficou mais fácil. Porque hoje se faz um pagamento aqui em São Paulo, e de São Paulo aqui se faz um pagamento, e de primeira era mais difícil, agora ficou fácil uma coisa, mais difícil em outra, porque está arcado para o lado da desobediência. Eu falo de três maneiras: espiritual, material e carnal. Lembramos que Deus, ele deixou o homem para ser educado na terra. Deus deixou o homem para crescer e multiplicar, ganhado através do teu rosto comer o pão, né? Ganhado com o suor, cultivar a terra, né? Deus deixou o homem para crescer e multiplicar e comer o pão ganhado com o teu suor do teu rosto. Mas hoje é diferente. O homem está querendo comer o suor do outro. Ah?
Tá ganhando o trabalho, o suor, ele vai quer comer o suor do o rosto do outro. Era piada, desce um pouquinho da lenha, mas tudo é concílio, tudo é porque ele ama igual Deus, tá? As coisas acontecem porque nós somos filhos de Deus e ele nos bate porque ele é pai, ele pode bater, ele pode educar porque ele é Deus, ele é Deus, ele pode bater. E quando ele bate de várias maneiras porque o homem desobedeceu, o homem está desobediente. Qual parte? O homem, ele está se desfazendo por si próprio, está desfazendo o nosso planeta, que agora está dando aí uma calamidade aí, acontecendo uma calamidade aí, que o planeta, né, está tendo uma mudança aí, porque o ser humano desfazou o planeta, o homem cortou as matas, né? Os animais não sabem mais para onde vão, porque não está encontrando mata, e as águas estão ficando escassas em algum lugar, porque o sol está secando a lagoa. Tem lugar que é onde a lagoa hoje é a cidade. Tem lugar onde que era a lagoa hoje é uma capital. Tem lugar que é onde era a lagoa acabou. E o planeta vai se desvazando, se diminuindo, e junto com essa nação, para cumprir aquilo que Deus falou, do pó você veio e ao pó tornarás. Nós não somos nada. Nesse conselho eu quero aproveitar dizendo que nós não somos nada, tá? Bem-aventurado é aquele que nasce, cresceu na sua educação, um para os com os outros, vivendo uma vida espiritual, material, carnal, educadamente, para que não venha ferir o teu próximo. Eu comecei falando espiritual, carnal, material. Tem gente que às vezes não gosta desse conselho, porque tem um ditado que fala, conselho e rapé, toma quem quer. Não é obrigado a você receber o conselho. Mas se você obedecer o conselho, é bom para a sua vida, porque eu tenho história para contar. Um certo dia, eu como conselheiro Zé da Piada, eu estava num determinado lugar e passou um homem montado a cavalo. Passou um homem montado a cavalo e falou, bom dia, seu Zé da Piada. Eu falei, bom dia, senhor. Aí eu falei, só cuidado porque choveu muito, tá? E nessa ladeira o cavalo pode escorregar. O cavalo pode escorregar e se eu cair, me machucar. Não, Zé da Piada, eu sou acostumado a passar aqui, meu filho. Com chuva. Eu falei, mas choveu muito. Deu um temporal essa noite e derrubou as varas todas no chão, tá? E o senhor vai passar por cima da vara? Aí ele falou, não, Zé da Piada, pode deixar, ele é acostumado. Então tá bom. Aí ele vai desceu. Quando chegou lá embaixo, o cavalo escorregou, tá? O cavalo escorregou e ele caiu e uma hora ele tava por cima do cavalo, uma hora o cavalo tava por cima dele, aí vou rolando, e ele falou, bem o Zé da Piada falou, bem o Zé da Piada falou, e o cavalo montando por cima, e uma hora ele tava por cima do cavalo, uma hora o cavalo tava por cima dele. Aí, meus amigos, sabe o que aconteceu? Aí chegou na casa dele todo machucado. Aí falou com a mulher assim, a mulher, o Zé da Piada deu um conselho nele e ele não pegou. Aí nós ficou quieto, a mulher não perguntou não. Ele falou, morreu, caiu, ficou tudo lambuzado de barro. A mulher perguntou se caiu o cavalo, ficou quieto. Aí quando foi com mais ou menos uns 6 meses, deu uma dor de barriga nele. Dor de barriga aí. Aí, moço, caçou o médico, ele andou 3 meses. 3 meses, que naquela época não tinha avião. Isso foi antes do Santos Dumont fazer aquele avião de papel. Você sabe que o primeiro avionista, né? Eu bem dizer falar assim. O primeiro fabricante do avião foi o Santos Dumont. E ele fez um papel, foi um avião de papel, tá?
E aí vai evoluindo, e agora de papel, que agora virou. Lá tá um trem civilizado, pô, toda regrenada, e por ser feito de papel, hoje está pegando fogo, tá? O Zé da Piada inventa na hora. Aí com uns 6 meses mais ou menos, a dor de barriga daquele homem, ele falou, mulher, ele vai procurar um médico, porque a dor de barriga tá. Aí bem. Aí ele andou 30 dias para localizar um médico, conseguiu, chegou, foi fazer os exames. Aí foi fazer os exames, aí o médico falou, ó, com 30 dias você volta aqui. Aí foi embora. Com 30 dias voltou lá para pegar o resultado. Aí o doutor falou, rapaz, eu tenho uma coisa desagradável para você. Falou, que coisa, doutor? Aí o doutor falou pro homem, falou, o senhor tá apresentando aqui no exame que você tá grávido. Ele falou, doutor, você tá doidão? Falar que ele tá grávido? Aqui no exame tá acusando que você tá grávido. Ele falou, doutor, a mulher que é de falar que tá grávida, você vem falar que é ele que tá grávido, doutor? O doutor falou, pois é, no exame aqui tá acusando que você tá grávido. Aí ele saiu todo descontente, falou, lascou. Aí chegou lá na cada um, né? A mulher falou, o que que o doutor falou pra você nos exames? Ele falou, falou nada não, mulher. Sim, a mulher falou nada não. Aí, moço, o doutor tinha falado pra ele, com 9 meses, você vai prepare que com 9 meses está grávida. Está acusando aqui que você está grávida, sabe de quê? De um jumento. Aí, cavalo assim, cruza com outro sexo, ou nasce um cavalo, ou uma polda, ou um jumento, né? E aí acusou esse homem que ele estava grávido, e ia ter um jumentinho. Aí falou, mulher, eu tô falando, espiçou, né? Quando foi que 9 meses baixou a dor nele. Aí baixou a dor nele, ele ficou com vergonha ali de ter o animalzinho ali perto da mulher. Desgramou assim onde tinha um barobaro. Eu tinha plantado as abóboras, foi pra lá. Chegou lá, ele subiu em cima de um pau. E a dor apertou nele, a dor da barriga, ele subiu em cima de um pau e ele tá assim. Fazendo a forçona. Tá, aí embaixo tinha um coelho. Embaixo tinha um coelho. O coelho tava lá, ele fez aquele aí, caiu aquela moçoroca em cima do coelho lá embaixo. Um caiu, o coelho saiu doido. O coelho saiu pulando, saiu pulando, saiu pulando. Aí ele falou, safado, olha da benção, sua mãe. Os filhos a nós desobedientes. Como é que pode a nós desobedientes dos filhos? Também dá benção, sua mãe aqui, seu moleque, vem da benção, bem, falou que ia ter essa má educação. Agora, pois é, essa aqui é uma do Zé da Piada para vocês ver como é que é o espírito da coisa. Aí, por causa dessa desobediência de filho, pai, filho, nós entramos agora numa palavra espiritual que Jesus ele disse que quando fosse o fim dos tempos ia acontecer pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, e ainda não era o fim. Mas quando Jesus falou isso, tem muita década de anos que isso vem acontecendo. Isso nós estamos vivendo fiozinho, tá? É tanto que cada lugar, o planeta está tendo uma mudança. No lugar chove mais, no lugar chove menos, no lugar esquenta mais, no lugar esquenta menos. Quando dá terremoto em algum lugar, nós não temos o poder de saber, mas quando dá terremoto no lugar, o outro lado da Terra tem uma mudança. E aí nós não pensamos nisso, mas que tem, tá? Façamos uma comparação. Você tem uma balança, tá? Você tem uma balança daquelas antigas, né? Que faz assim, né? Daquelas balanças fiel assim, ó, que fica assim. Você tira um pedacinho de ferro de um lado daquela balança, aquele outro lado fica mais diferente. É assim que é a Terra, tá? O globo.
Quando dá um terremoto num lugar, o outro fica tenso. É a mesma coisa de um casal de família. A mulher e o homem tem que estar os dois assim, fiel. Ó, fielzinho, ó. Tá? Tem que estar fiel os dois, tá? Porque se a mulher, meu filho, desobedecer o marido, ou cair fora, parece que a casa aí um lado fica assim todo escafemado, tá? Não fica fiel. Aí vira, ó, bagunça, é assim que tá o mundo. É assim que tá o mundo. A mulher vive, mas até o dia que ela queria, o dia que ela não queria, ela fala, marido, ela vai cascar fora porque a carga está pesada. E aí, falando de uma maneira espiritual, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, terremotos em vários lugares, a estrela caindo, planetas também caindo, né? Você sabe que tem planetas que caem, nós não sabemos. Tem estrela que cai, nós não sabemos. Mas que cai, cara. Cumprimento da palavra. Aí que eu estou falando agora sobre os, né, o governo. Falando sobre os governos, nós estamos uma década assim que os governos estamos um pouco meio alinhados, estão um pouco meio alinhados, assim, ó. Uns jogar tudo na pleneira, não. Quando uns está desalinhado, aquele outro chega da conselho nele, chega no lugar. E quando descontrola tudo, meu filho, é igualmente um grupo de gado, né? Não tem aquele gado Neroli? É assim que está os governos de hoje. Quando um gado Neroli se assusta, sai tudo assim, ó. Que trovão. É assim que está os governos. Quando um desgoverna, parece que desgoverna tudo. E ninguém mais é de ninguém. E aí, para controlar, vira um trem. Aí o rapaz ontem me explicou, ô Zé da Pierre, eu quero que você fale sobre o rombo do INSS. Rapaz, erro, vem lá da década do passado, falha. Você viu que nós temos um irmão, fala irmão porque ele está em Cristo, por nome de Zaqueu, né? Jesus, quando ele chegou perto ali, onde estava Zaqueu, da árvore, aí ele olhou assim, Zaqueu, desce da árvore porque convém hoje pousar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu ele era cobrador de imposto, né? Ele defraudava o povo. Aí Jesus falou, hoje convém dormir na sua casa. Ele falou, Zaqueu, desce depressa. Desceu, foi hospedar na casa de Zaqueu. Se não me falha a memória, parece que aconteceu com Zaqueu essa história. Aí o que aconteceu, né? Zaqueu recebeu o Jesus na casa dele. Mas eu quero falando de você sobre o defraudador de imposto. Nós estamos numa lei, nos governos atuais, que isso vem lá do tempo, né, do passado, que nós temos que pagar imposto, nós não podemos sonegar imposto, porque quem sonega imposto, ele está cometendo um grande erro. Ele é ladrão, tem que pagar o imposto. No tempo de Jesus, todo mundo pagava os seus tributos, todo mundo pagava o seu imposto, e ali um perguntou, e o mestre vai pagar imposto? Que no passado também era igual hoje. Hoje, quando acontece uma coisa, o irmão fala, será que o irmão vai pagar? Será que aquele outro vai pagar? Que eu paguei. Será que ele vai pagar também? No passado era assim. Será que o mestre vai pagar imposto? Aí eles todos quebraram a cara. Tá todo mundo pagando imposto e Jesus estava bem tranquilo ali. Aí quando eles viram que parecia que Jesus não ia pagar o imposto, Jesus falou para Pedro, Pedro, sim senhor, você vai lá no mar, Pedro, e pega um peixe.
Aí Pedro falou assim, para que esse peixe? Ah, você vai, Pedro, pega esse peixe e você vai lá na barriga daquele peixe e tira duas patacas lá. Você tira duas patacas, que naquela época o dinheiro era assim, né? Era igual o de hoje. Esse real todo descafebado, não? Um realzinho todo descafebado. Aí o Pedro foi lá, pegou aquela pataca lá de barriga daquele peixe, chegou e falou, aí Jesus falou aqui, Pedro, essas duas patacas você vai dar por mim e por você? Pedro foi, pagou as duas patacas de Jesus e a ele, e eu te pergunto, quem é que vai pagar a pataca por mim e por ele? Quem vai pagar? Ele quer pagar a pataca, tirar do teu bolso, que a coisa muda. Não lembramos que Jesus ele disse que dificilmente um rico se salvar. Dificilmente um rico vai entrar nos céus. Zé da Piada fala espiritual, não falo versículo de Bíblia, nem capítulo, nem nada, mas o que eu falo está registrado dentro da verdade. Então o que aconteceu? Jesus, ele ali sempre fazendo bem. Aí numa época que todos queriam estimular, procurava ele para matar. Hoje ninguém pode fazer o bem. Igual Jesus fazia, ninguém pode. Jesus fazia o bem, eles queriam prender Jesus, porque eles achavam que fazer o bem não era importante. Hoje nós estamos vivendo numa década dessa maneira. Se você fazer o bem para uma pessoa e cair no ouvido de outra, outras vão dizer. Eles vão ficar até com raiva de você. Ah, aquele é besta. De ficar ajudando aquele cara, ajudando aquele homem. Difícil, né? O mundo que vivemos. Eu entrei falando na palmatória. E agora estou falando atualmente. Como uma coisa muda. Como uma coisa muda, né, meus? Mas tem nada não. Vai chegar uma década aí que vai chegar. E tá chegando o fim individual. Tá? Chega o fim individual. Por que chega o fim individual? Todo dia anuncia um velório. Eu sou tão antigo nessa data que eu tô falando pra você, porque eu já vi. Essa não é mentira, não. O Zé da Piada falou a verdade, tá? Duas mulheres se discutindo, brigando. Brigando, mas brigando feio mesmo. Um aí nos cabelos da outra, enrolava assim, e o pessoal ia, né? Pra igual. A mulher deu um empurrão no homem, e o homem foi parar uns 500 metros. De tanta raiva que a mulher tava. O homem foi dar conselho a ela, por isso que o Zé da Piada é esperto. Eu não entro pra igual a briga de jeito nenhum. Vai, bobo. Vai. Deixa o trem rolar pra lá. Ah? Aí o negócio ficou feio. Brigou. Aí com um ano mais ou menos, uma dessas mulheres morre. Aí toda vez aí, morre. Você acredita? Eles cavaram uma sepultura bem pertinho da mulher que brigou com a outra, bem pertinho, tá? Você fala assim, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver enterrar um corpo junto com outro no cemitério. Não tem nada a ver, não. Tudo é pó, tudo é terra. O que briga, o que briga é os espíritos maus. Os espíritos maus aí entram em confronto com o outro e fica aquela briguinha depois. Mas lá no túmulo
Lá não tem briga, lá só tem paz, lá não tem fofoca, lá não tem contenda, lá não. Nos túmulos hoje só tem briga, porque o Zé da Piada é antigo, tá, beleza? Só tem briga, e brigando lá pra catar rosário, que os rosário você prendeu lá, você se botou uma pessoa aí no cemitério de noite vai indo lá. Pra ver se catar escolar, que aquilo é grana, né? Aquilo é grana, tá? E hoje a coisa tá tão difícil, tão complicado, porque se enterrar uma pessoa com dente de ouro, vai gente lá, arranca aquela pessoa, tira todos os dentes para vender porque aquilo é grana. É por isso que o Zé da Piada não colocou dente até hoje. Porque eu quero ser humilde, quero ser tranquilo. Agora, o dia que o Altíssimo tocar em mim, você cuida do teu dente e você não vai falar mais piadas, brincando, de brincadeira. O dia que o Senhor me tocar, aí eu paro. Cuidar dos dentes, tudo beleza. Mas enquanto ele não me tocar, deixa eu humildemente, assim como eu sou, tá? Porque o que importa, meu filho, o bonito é esse aqui, ó. Tá? Aqui veste o paletó de qualquer maneira, se tiver o colerinho dele, não conserta, se tiver... Tem gente que quer, né? É toda assim, aquela coceirinha, se levanta assim, ó. Quer mostrar a beleza assim, ó. Tem gente que faz, né? Aqui, ó. Ele faz assim, ó. Mostrando, né? Né? Tem que mostra, né? Tem que se amostra, mas o Zé da Piada não, viu? Tá fora. Ô, seu Filomeno, sou da Bahia, você deve estar assistindo aí o Zé da Piada, né? Depois o Zé da Piada, amanhã vai entrar em ação, vai dar uma abração pra você e o povo da Bahia. Aí, moço, falando sobre os rumos do INSS, mas o que acontece? Isso vem de longas datas. Estuda cúmplice do passado. Sempre é um ganhando mais que o outro, sempre é um tirando o outro. Tá? Eu tenho história para contar, falei para você, né, meus amigos, minhas amigas? Eu conheci um fazendeiro e tinha outro fazendeiro pertinho dele. Ele contratou ali, engenheiro, né? Medidor de terra. Engenheiro. Para poder medir a terra dele, porque ele tinha desconfiança que a terra dele era menor do que a outra, do vizinho. Ali veio o engenheiro, ali mediu a terra dele certinho. O engenheiro ali mediu a terra dele certinho, pegou aquela grana e foi embora. E ele colocou na cabeça que aquela terra não foi bem medida. Aí contrata outro engenheiro. Esse engenheiro que veio, falou, ó, eu tenho desconfiança que minha terra foi assim, mal assim, medida, e eu queria que vocês medissem. A gente falou, nós medimos, pode deixar com nós. Estava em 3. Um falou assim, eu só quero que eu mate para vocês uns frangos para vocês jantar, ou quer que eu mato um leitão gordo? Aí falou, não, o que o senhor fizer tá bom. Aí deram sabonete. Acho que naquela época, quem tinha sabonete nos interiores é difícil, né? Fazer que sabão, assim. Aí entraram lá pra dentro do banheiro, tomaram banho, se jogou, matou um frango pra janta. E no outro dia ele matou outro frango pro almoço. Aí, moço, quando foi no outro dia, deu a cama a eles bem perfumada, dormiram. Os engenheiros levantou no dia, vamos medir a terra. Era em 3.
pagando caro dinheiro. Deu frango ele para comer na janta. No outro dia, deu o frango no almoço. Sabe o que aconteceu? Os engenheiros vão medir a terra, de tirar para esse que deu no frango, tirou a terra dele e deu para o outro. Mediu, passou a divisa, parece que tirou um arqueiro. O arqueiro da terra tirou para o outro. É por isso que eu falo com vocês, é assim, hoje é assim também. Tá? Hoje tem muitos engenheiros por aí. É? Tem dinheiro político também. É. Tem o presidente político, né? Quer puxar pro lado dele, tirar do povo. É. O vereador também. Ele quer ganhar mais que o parceiro dele. É assim, eu quero mais que meu colega porque eu trabalho mais, eu administro a rua, mas ele é aquela briguinha depois. Hoje, tá assim, tem muitos engenheiros por aí, tá? Ah, moço, não é brincadeira, não. Eu tenho história para contar pro meu povão aí. História simples, humilde. Não falo bem, não tem bons português, tá? Mas tem gente que fala enrolado aí que nem entende o que ele fala, né? Aí o que aconteceu, né? Tio, o outro, meu, ficou chupando o dedo. Hoje é assim. O que você trata bem, tá? O que você dá comida, que dá dormida, é o que sai roubado. É o que sai roubado hoje, é o que mais trata bem. Falando de governo. Por causa do rombo do INSS, só que tava os cabelos brancos tirando do povo. É, tirando do povo os aposentados, os velhinhos. Abaixa um imposto desgraçado que ninguém dá escapo, né? Pagando imposto caro, imposto de arroz, imposto de feijão, imposto de galinha, imposto de caixa de fósforo, imposto de tudo, e não pode sonegar. Eles aproveitam que a gente não pode sonegar imposto, porque quem sonega imposto é ladrão. E eles roubam. Engraçado, né? E eles podem roubar. Aí quando a autoridade entrou arregaçando com tudo, descobriu quem é o chefe que estava tirando os velhinhos. Aí alguns velhinhos já recebeu, outros não recebeu nada, e outros não vão receber de jeito nenhum, e continua sendo limpado por dentro, igual os urubu limpa um animal quando morre. É mole não, rapaz. É uma briga depois. Eu sei de um país aí que eu não vou falar o nome dele não, mas você sabe. Vocês não são bobos, meus amigos aí, meus fãs sabem qual país que eu estou falando. Tem um país aí que o voto não é obrigatório. Você vota se quiser. Um dia eu falei pro rapaz, o Zé da Piada já passou já da idade de votar, porque eu já estou já com 68 anos. Aí sabe o que ele falou? Ah, só pode votar até na idade se eu quiser, ué. Só pode estar com 100 anos, você pode votar. Aí eu falei para ele assim, mas a lei, tem uma lei aí que a gente, até 80 anos, a gente não é obrigatório votar, não. Não é obrigatório, não. É obrigatório se você, né? Pode votar sim. Mas eu vi isso aqui no Brasil. Mas tem um país aí que o voto não é obrigatório. O país tem que ser assim, o Brasil tem que ser assim, igual esse país, tá? O voto não deveria ser obrigatório, não, ué. Porque nessa data que eu nasci, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, aí um falou, seu Zé da Piada, o senhor tem que jurar a bandeira. Eu falei, tá bom, é o dever do brasileiro é jurar a bandeira. Fui lá na junta militar,
Cadrastei lá, quando eu fiz os meus 17 anos, fui lá e jurei a bandeira, tá? Que a nossa bandeira não tem culpa disso, tá? A nossa bandeira brasileira, ela não tem culpa dos erros. Aí voltei lá e até que eu tossi, eu falei, eu quero ser um militar. Aí eu fui dispensa da corporação. Jurei a bandeira, mas não fui, me chamou para. Agora eles querem me chamar agora, depois. Depois da idade agora, de 68, eles estão me chamando. Já pensou? Nós brasileiros só sofrem. É igual a piada, o Zé da Piada, onde é que chega tem. Aonde é que eu chego tem problema. Aonde que eu chego tem problema. Tá? Não é brinquedo não. Você já viu um ditado que fala que onde como chega tem problema? Onde é que o homem chega tem perigo. Eu cheguei numa festa uma vez, aí o dono da casa falou, ô, seu Zé da Piada, o senhor veio na festa na minha casa, mas o senhor tem que ter muito cuidado, tá? Porque aqui tem um homem que chama Acaba Festa. Falei, rapaz, tá lascado então, mas com o Zé da Piada aqui não. Não vem que não tem não. Se eu ficar na sua festa, esse homem que acaba a festa, você pode mostrar ele, que o baile vai continuar. Ele falou, pois é. Ele chama Acaba Festa. Aí, sabe o que o homem falou para mim? Se o senhor der conta nesse homem, Acaba Festa, porque aí toda vida nossa aqui, esse homem chama Acaba Festa. Toda baile que faz, ele acaba. Aí eu falei para ele, então só me mostra ele. Falou, ó, se você resolver o problema desse homem Acaba Festa, seu Zé da Piada, o senhor pode ter na certeza que eu vou dar você 30 milhões. Eu falei assim, eu não quero 30 milhões não, eu só quero 30 mil. Ele falou, ô, seu Zé da Piada, eu vou fazer isso. Vou combinar com o senhor de tanta alegria, tá? Além de eu te dar os 30 mil, você vai casar com minha filha mais nova que tem na minha casa. Aí eu falei assim, não, casar, não quer casar com sua filha, porque o Zé da Piada já é comprometida com outra. Ele falou, mas vou te dar os 30 mil. Então na hora que o Cabo Festa chegar, você avisa ele que é pra mim não bater em gente errada, tá? Porque o salão vai estar super lotado, né? E na hora que ele chegar, aí eu posso bater em pessoa errada. Só me avisa porque eu não conheço ele. Aí entrei lá pra dentro do quarto, que era domingo, e ele chegava meia-noite. Aí ele falou, o que é que o senhor quer para poder só brigar com esse homem? Porque aqui tem várias, tem espingarda, tem revólver. Falei, eu vou querer um bursal. O bursal, você sabe, aquele que põe no animal, né? Falei, eu vou, só me dá um bursal que eu resolvo o problema desse cabra. Aí ele me deu o bursal, eu entrei nele, lá dentro do quarto, fiquei lá repousado. E o baile cá começou. Poeira levantou. E naquela época, aquelas bailes eram cheias de moça. Tá? Moça pra aqui, moça pra colar, tá? Cheio de moça, ele valeu, usando a minha língua, entrou lá no quarto e colo. O baile começou, a poeira levantou. Aí ali, meu filho, naquela época, tinha pessoas de idade, pessoas jovens. Quando começou o baile? Quando foi meia-noite certinho, aí o Caba Festa chegou. Acaba Festa, quando chegava, a primeira coisa que ele chegava, dançava com as moças e ficava pisando no pé delas, para ver se o pai ou o parente, né, punia ali por causa desse problema que ele arrumava. E começava assim. Aí primeiro, aí ele dava um tiro no lampião.
naquela época não tinha luz elétrica, dava um tiro no lampião, apagava né, a lâmpada, o foco do clarão. E aí, meu filho, ele dava tiro no meio da casa, o povo corria, bagunçava. Quando ele pegou a moça para dançar, assim que ficou pisando no pé da moça, aí eu fui lá na sala lá e me avisou. Ô, seu Zé da piada, ó, o homem chegou e aquilo ali. Quando ele não era um careca, tá? Ele era um maltão e careca. Quando ele falou ali, eu cheguei e peguei de surpresa. Quando eu cheguei, peguei de surpresa, peguei na gola dele, na goela do Caba Festa e sentei o bruçal assim no rosto dele. Quando eu sentei o bruçal no rosto dele, aí ele soltou a dama. Quando ele soltou a dama, ele quis voar em mim. Quando ele voou em mim, aí eu continuei dando aquela bursalada nele, tá? Peguei ele de bursalada assim. Cuidado de não errar a palavra, viu, pessoal? Eu tô falando é bursal, tá? Bursalada. Aí peguei lá assim, bati, assim no pescoço dele, no lombo. E quando ele viu que eu não aguentava, ele saiu de porta fora e eu saí atrás dele. Saí atrás dele, naquele escuro ali, ia cair aqui, cair lá, e eu também, desconhecido no lugar, falei, pera, eu vou atrás assim, sentar o bursal assim num pau, e eles, doido. Aí voltei. Aí um falou, você acabou com a fama do Caba Festa. Eu falei, pois é, agora sumi 900 mil, e a... E a jovem que você falou que era para me casar, eu não quero, que eu já tenho compromisso com outra. Quando do lado de fora, aí cachorro latiu. Quando o cachorro latiu, aí vinha o Caba Festa de novo. Aí quando pendiquei assim na porta, assim com um bursal, um cabresto, quando ele viu, todo correu outra vez, peguei ele, voltou a mil. Aí eu falei, pode começar o baile. Começou o baile, vai, aí eu fiquei na porta ali esperando o Caba Festa, não veio não. Mas você sabe que quando, tem um ditado que fala, quando o bicho não vem, ele manda o secretário. Tinha um outro, eles eram em dois, tinha esse Caba Festa e um outro. Aí chegou o camarada lá, cansou de dançar, deitou no banco corrido. Aí tô ali, olhando o povo, tomando conta ali, trabalhando de segurança ali, aquela noite. Já pensou ganhar 30 mil? E se eu não casei com a moça, o guerreiro comprometido. Se fosse hoje, eu divorciava. Se fosse hoje, atualmente agora, nessa data agora de 2025, daqui para frente, pegava esses 30 mil, divorciava com a esposa, para casar com a jovinha. Não sei da piada não, aqui cumpre, me falei. Aí o baile tá, e o cara deitou lá no banco. Aí eu falei com o homem assim, falei, deixa eu lá no banheiro. Fui lá na banheira e fiz lá uma necessidade. Peguei um pouquinho de titica. O homem era barbudo. Eu peguei um pouquinho de titica, passei bem assim, ó, na barba do homem.